Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Fragmentado. Novo filme do M. Night Shyamalan nos cinemas, Fragmentado. Expectativas gigantescas por esse filme. E vou ser bem direto aqui, porque se você tá afim de ver, mas tá meio receoso, então nem precisa ver esse vídeo. Então eu já vou poupar esse seu trabalho de ver isso aqui e dizer que assista! Assista, por favor, assista sem saber de nada. Se você viu o trailer e já gostou, que bom. Se você não viu nada, melhor ainda. Assista de verdade. Eu recomendo esse filme de todo o coração, eu sendo um apaixonado pelo Shyamalan, e nem tanto assim de uns anos pra cá. O Shyamalan tem uma carreira que eu gostava muito, era muito legal lá em 99, 2000, 2002, e acompanhando os filmes que vinham dele. Era basicamente um filme legal a cada 2 anos, mais ou menos. E depois foi degringolando tragicamente a carreira do cara com filmes muito ruins. Eu lembro bem do Último Mestre do Ar, o Last Airbender, né? Que era uma produção muito íntima para ele, porque os filhos dele gostavam do Avatar e tal. E foi uma catástrofe multimilionária e foi uma bomba completa. E isso talvez não, né? Isso abalou o cara muito. Tanto que daí pra frente eu acho que todos os filmes dele eu assistia por serem dele, mas nenhum deles me empolgou, nenhum deles eu gostei, mesmo. Nem mesmo aquela primeira de uma série fracassada que foi cancelada, que seria as M. Night Chronicles, que basicamente seria o Shyamalan voltando pro terror, produzindo histórias de terror. A primeira delas já foi muito ruim, foi o Devil, o Demônio, aquele filme do elevador, talvez vocês se lembrem, dirigido por um outro cara que também se ateve ao terror. Recentemente ele fez o As Above, So Below, que é um filme bom de terror. Mas ele começou bem mal com esse Devil aí, tanto que acabaram as M. Night Chronicles. O último filme dele, A Visita, seria a volta do Shyamalan pro terror. O Shyamalan ele ficou estigmatizado, né, em 99 com o Sexto Sentido, que fez um sucesso estrondoso. Ele era um diretor até então um pouco conhecido, ele já tinha feito outros longas, mas o Sexto Sentido fez muito sucesso. E eu falo bastante do Sexto Sentido aqui, né, desse terror pós-Shyamalan, né, com essas reviravoltas obrigatórias no terceiro ato, ali nos momentos finais do filme, que meio que tem que ter. E muitos diretores e muitos filmes recentes até hoje meio que se assumem nessa posição de ter que ter, por mais idiota que isso pareça, uma reviravolta final a lá Sexto Sentido. O Corpo Fechado, que foi o filme que veio imediatamente depois, ele não tem absolutamente nada a ver com terror, ele é um thriller no máximo, mas é muito maravilhoso descobrir que o Unbreakable, né, o Corpo Fechado, ele é um dos melhores, se bobear, é o meu preferido, é o meu filme de super-herói preferido. Assim, sem tirar nem pôr, é o meu filme de super-herói preferido. Se o Corpo Fechado saísse hoje em dia, há alguns anos, ele teria feito um sucesso estrondoso nesse auge dos filmes de super-herói. Ele é um filme de super-herói muito diferente, muito bem feito, muito bem escrito, com personagens incríveis. Gosto muito. Depois disso veio Os Sinais, que eu amo de paixão também, apesar da superexposição lá pro final e tal. Eu acho um baita papel do Mel Gibson. Eu acho que o Shyamalan se destaca por escrever personagens muito bem. Ele humaniza muitos personagens em situação excepcional. Ele consegue humanizar uma situação extremamente excepcional. Seja um cara que tem um superpoder de nunca ficar doente, seja um menino que vê crianças mortas, seja ETs que invadem a Terra. E um padre católico que lida com essa situação. Maravilhoso. Os Sinais também gosto muito. Depois disso veio A Vila. A Vila foi meio que o pináculo da divulgação errada dos filmes do cara, né? Ele já era tido como diretor de filmes de terror, que ele mesmo negava, ele não fez mais filme de terror depois, ele brincava com vários gêneros, passeava por diversos gêneros, e A Vila não é um filme de terror, mas ele teve aquele estardalhaço do diretor do Sexto Sentido, não conte o final pra ninguém, venderam um filme muito mal, enveloparam um filme muito mal, mas eu gosto muito, é um filme muitíssimo bonito, com fotografia muito bonita. E o Joaquin Phoenix está espetacular nesse filme, gosto muito. Depois veio A Dama na Água, que eu sei que é meio ame ou odeie. Gosto também. Pra mim, A Dama na Água foi a última grande obra-prima do Shyamalan. Depois dali era um esforço particular para tentar tirar proveito de algumas coisas, a exemplo do Fim dos Dias, do The Happening lá, que é um filme crítico, assim. Eu sei que o início dele é realmente impactante, mas depois ele se perde muito. Eu não queria que esse fosse... É inevitável, na real, deixar de fazer um especial Shyamalan para falar de um filme que, pra mim, é um dos melhores filmes do Shyamalan. O Fragmentado eu já coloco ele como um dos grandes filmes do ano. Eu colocaria ele entre os 3 melhores filmes do Shyamalan, os 3 preferidos do Shyamalan. Ele é tão bom quanto os melhores filmes do Shyamalan. É meio que ele voltando a ser tão bom quanto ele era, mas talvez melhor, talvez mais maduro, lidando com uma questão realmente complicada de lidar.
e o Fragmentado, ele poderia facilmente ser um filme de comédia, ser extremamente cômico, se não fosse a atuação de James McAvoy, que é um cara que até então eu não ligava muito pra ele. Eu assisti aquele Em Transe, o filme do Danny Boyle, que eu achei maravilhoso, tanto por ele quanto por conta do Vincent Cassel, mas mais por conta da proposta do filme do que a atuação dele mesmo. E o último, Victor Frankenstein, deixou um gosto muito amargo com relação a esse cara, porque é uma bomba gigantesca. E quando ele foi escolhido para fazer um filme tão difícil quanto esse, que é um cara que tem distúrbio de personalidade, ele tem 23 personalidades dentro dele, eu fiquei meio ressabiado. Especialmente quando a gente pensa também nos últimos filmes do Shyamalan. O Last Airbender, esse primeiro M. Night Chronicles que ele produziu, depois veio Depois da Terra, com o Will Smith, que é fraquíssimo, tanto que não tem nem o nome dele nas chamadas, eu fui saber que era um filme do Shyamalan depois. E o último, A Visita, que eu sei que tem gente que gosta, eu acho muito fraco de um ponto de vista do mockumentary de terror, e mais ainda considerando que é um filme do Shyamalan. A Visita foi a primeira incursão do Shyamalan com a Blumhouse, que já falei aqui também, é uma das produtoras, a produtora mais prolífera do terror. O Jason Blum, ele se mete em todas as produções possíveis, e muitas delas dão muito certo. É só pegar os exemplos da The Purge, Atividade Paranormal, o Sinister, Sobrenatural, o Ouija. Tudo são franquias da Blumhouse, todas são franquias de sucesso estrondoso. E A Visita foi um orçamento bem baixo e que voltou muito. O orçamento foi maior pro Fragmentado, mas é uma bilheteria absurda, tipo, tão grande quanto na época áurea do Shyamalan, em 99 e 2000 lá. Isso é excelente, porque a gente está numa época de grandes filmes de super-herói, dos filmes da Disney, dos contos de fada live action, que é legal ver um filme como esse se destacando junto com Bela e a Fera, por exemplo. É maravilhoso esse tipo de coisa estar acontecendo. Aqui no Brasil eu acho que vai ter uma bela bilheteria, porque o boca a boca desse filme vai ser pesado, porque o filme é excepcional. Falei muito do Shyamalan, agora eu vou falar sobre o Fragmentado. O filme ele leva 5 minutos para se dizer a que veio. Então a gente acompanha um aniversário de uma menina popularzinha no colégio, coisa rápida, o pai dela vai acompanha ela e umas amigas até o estacionamento para eles irem embora, um cara chega e sequestra as 3 garotas, sendo que uma delas é meio que uma pária social, assim, uma menina isolada no colégio, não gosta de ninguém, ela fica sozinha e ninguém gosta dela, deixa bem claro isso. Essa atriz é uma baita atriz, ela fez A Bruxa, e é legal ver ela de cabelo escuro, porque ela muda bastante, ela até fica mais parecida com a Bjork, assim, no cabelo escuro. Mas ela fez A Bruxa, ela é a menina da família, a menina mais velha da família, então você já pensa o potencial. Mas esse filme foca no personagem do James McAvoy, que tem milhares de nomes, muitas personalidades, e como o filme lida com isso. As meninas estão lá em cativeiro, e a gente vai descobrindo por que ele capturou essas garotas. A gente descobre mais do personagem, as interações dele com a psicóloga dele, como ele lida com qual personalidade que está em foco. Parece que ele tem um controle sobre isso, que ele entende como é, e essa psicóloga é parte fundamental desse entendimento, dele se assumir quem ele é e dele criar coragem para se abrir para o mundo. O mundo está preparado para quem eu sou, é uma das questões do filme. Então a gente vai descobrindo isso meio que compassadamente, intercalando idas e vindas dele nesse psicólogo, intercalando um momento em tempo real das meninas presas lá, desesperadas, e mostrando também do passado da garota que fez A Bruxa, esqueci o nome da atriz, mas a gente conhece bastante do passado dela, de quando ela era uma criancinha, caçando com o pai na floresta e com o tio, e a relação que ele tinha com eles. A gente descobre por que ela é desse jeito, isso é muito importante para o filme. É um filme extremamente tenso, extremamente bem feito, extremamente bem atuado, bem escrito. Eu não tenho palavras para descrever como esse filme é realmente bom, sem estragar muito da surpresa. Eu diria que ele tem o plot twist mais maravilhoso de todos os filmes do Shyamalan. Eu amei o último segundo desse filme, é de um potencial infinito que esse cara faz. Bom, falando um pouco mais, a trilha sonora ela é realmente boa. No começo já mostra que conversa com a ideia das múltiplas personalidades, ao mesmo tempo que tem momentos muito bonitos que conversam com algumas das personalidades do cara, que gosta de uma música mais erudita, de música asiática, como uma delas fala. Tem uma música mais pesada, ou então uma coisa mais populesca, assim, porque tem uma personalidade que é um menino de 9 anos, ou por volta disso. E o James McAvoy, ele é um monstro absoluto da atuação, assim. Eu respeito esse cara ao extremo, infinitamente, para todo sempre depois desse filme. Porque realmente, esse é um thriller, um suspense muito, muito tenso, que poderia virar um filme de comédia facilmente. Ele fica ali no limiar, nessa linha tênue entre a comédia e a tensão o tempo todo. Facilmente ele podia escorregar para o outro lado, mas ele nunca faz isso. Quando você ri com um filme, é uma risadinha de canto de boca, um sorriso amarelo proposital, que o diretor tem total controle com você. Eu me senti assistindo um filme do Hitchcock, de verdade.
por conta de como o diretor tem você na mão e como ele sabe te guiar de uma forma maravilhosa. E como você mal perde o fôlego vendo esse filme, não tem tempo de você pensar e estipular o que será que vai acontecer, que também é extremamente importante, porque é meio que inevitável você tentar antecipar os acontecimentos. Nesse caso, você não tem tempo para isso, você fica sem fôlego, o filme te deixa esgarcido, você fica... É tipo essa sensação que eu senti com esse filme. Enquanto ele faz isso, intercala com momentos maravilhosos de uma conversa absurda. É incrível como esse filme faz, apresenta um tema, uma temática extremamente complexa, mas apresenta de forma que é extremamente entendível para todo mundo. É fácil entender do que se trata, mesmo sendo um filme extremamente complexo em sua proposta. Essa doença, patologia psicológica do personagem é muito difícil. Mas é o Shyamalan escrevendo um personagem muito bom, sendo o melhor de si em todos os aspectos. Eu não tenho mais o que falar, Fragmentado é surreal. Se você não assistir esse filme no cinema, vou ficar muito chateado com você. Por favor, faça isso. Caso você esteja chateado com o Shyamalan, como eu estava nos últimos filmes do cara, ele realmente perdeu a mão. Essa é a volta, cara. Eu não sei, será que vamos ver uma nova época Shyamalaniana, de cada 2 filmes um filme tão bom assim? Espero que ele abrace, dê um beijo na boca do Jason Blum e que eles se juntem para fazer muito mais filmes. O potencial é infinito. Fragmentado, dos grandes filmes do ano. Eu achei que o filme do Chuck novo ia ser o grande filme de terror do ano. Eu acho que Fragmentado roubou um lugar aí. É isso aí, valeu.